O que o Marcelo Hermes tem a ver com o caso Adriel? Começando mais um vídeo então, sempre com a força dela, a Esportes da Sorte. Link na descrição para tu apoiar quem apoia o Grêmio. Aposte em quem aposta no Grêmio. Ontem eu assisti a um vídeo do JB Filho, né, aqui no YouTube, explicando algumas questões do caso Adriel. Achei muito bom o vídeo, assim, elucidativo em vários pontos. Deixou mais claro para mim, assim, algumas nuances, alguns acontecimentos, né? Era um vídeo basicamente informativo, né? Ali o JB falava de informações que ele tinha colhido. Eu gostei muito do vídeo e até mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, parabenizando, poxa, muito legal o vídeo, e fazendo um adendo. Cara, eu só faria uma vírgula nesse teu vídeo, né? Acho que é um acréscimo aí de 20 segundos no conteúdo dele, para dizer uma nuance ali que talvez não tenha ficado clara, que pelo menos nas informações que eu tenho, né, no conhecimento que eu tenho sobre o caso, talvez faça mais sentido pontuar isso só para não gerar ruído, não ter a possibilidade de pessoas interpretarem coisas diferentes. Ele fala que, na parte que ele fala, né, que o Grêmio estaria aconselhando o Adriel a não fechar com o Bueno, né, o Renato, a própria direção e tal, ele cita alguns episódios que justificam esse conselho, esse aconselhamento, né? Ele cita que ainda em campanha a direção do Grêmio, juntamente com o Renato, eu acho, mas Calef, Brum, Guerra, jantaram com o Pablo Bueno, tiveram um encontro com ele para acertar alguns ponteiros de algumas coisas, nem sei exatamente o que, e que teria havido uma discussão feia nesse episódio. Uma briga do Calef com o Bueno e a coisa acabou mal e o jantar foi meio que interrompido e enfim, ali desde então a coisa já está feia, já está rompida, mesmo antes do Guerra vencer as eleições. Depois ele fala também alguns episódios talvez de alguma discordância do Bueno em relação a algumas questões do Grêmio, que teria mandado áudios desaforados para a direção, talvez para o próprio Renato. Enfim, que a coisa desandou para outros episódios ainda piores e que a relação do Pablo com o Grêmio, que já era péssima ou quase inexistente, né, ficou ainda pior. Beleza, isso são as informações que o JB tem, né? Ele é repórter, ele é jornalista, ele vai atrás e deve ter lá suas fontes, e pode ser que seja totalmente verdade mesmo, não estou questionando o fato. A minha sugestão a ele, né, que faltou talvez essa vírgula de pontuar um maior aprofundamento, por que teve a briga no jantar? Por que rolam eventualmente alguns áudios aí do Bueno desaforados Por que há um desgaste da direção e comissão técnica com esse empresário? E aí eu amplio a pergunta. Por mais que a gente tenha muita discordância e bronca com a gestão Romildo, por que já na gestão Romildo se tinha? Com o mesmo empresário. Existem vários empresários, cada um agindo de um modo. Tem grupos, né, que não são empresários, assim, uma pessoinha. Às vezes é um grupo que empresaria, uma empresa, né, que empresaria um atleta. Por que o Bueno sempre em torno dele, assim, é a maior questão, né? E aí, uma das coisas que chegou para mim, né, eu converso com algumas pessoas também, não sou jornalista, mas informalmente eu também tenho meus contatos, é que, cara, para resumir, assim, um ponto aqui, tá? É que o Pablo Bueno, ele estica a corda sempre no talo. Estica a corda sempre no talo. E aí eu falei isso pro JB, né? Cara, eu acho que beleza, teve talvez uma briga no jantar, teve talvez áudio, mas por quê? Porque ele cria o modo como ele opera, talvez, com seus atletas junto ao clube, é um modo que desgasta a relação deles com o clube, deles empresário e atleta, né? Então eu acho que essa é a raiz da coisa, não é? Eles não brigaram num jantar porque um estava
votava no Lula, outro no Bolsonaro. Eles não brigaram porque um gosta de Big Brother, outro não gosta. Ou porque um gosta de sorvete de chocolate, outro de creme, e estavam discutindo a sobremesa. Eu acho que a raiz dessas brigas, desses atritos, é o modo como o Pablo lida com seus atletas junto ao clube, né? Sempre esticando a corda, sempre fazendo promessas para os atletas e fazendo com que eles exijam algumas coisas. E principalmente esse esticar a corda, eu acho que quando se trata de guris jovens, ele exige, isso uma informação que me passaram, ele exige salários de auge para guris que estão começando a trilhar um caminho, né? Foi assim com o Ferreira, no TT, eu acho que até, cara, eu não tenho certeza de como foi o episódio TT. Eu acho que o episódio TT talvez tenha sido o que o Pablo tinha mais razão, porque eu acho que ele pleiteava ali uma oportunidade pro guri, né? Vamos botar para jogar, vamos ver, né? E se for só isso, eu acho que até ele tinha razão. Agora, a questão do salário, sabe? Ele fica puxando a corda, esticando, num nível que talvez seja impertinente, talvez seja descolado da realidade, né? De como o futebol opera, de como todos os outros empresários operam. E aí eu falei isso pro JB e ele discordou de mim, disse, cara, mas todo mundo puxa a corda pro seu lado, né? Daí eu até me sinto na liberdade de falar aqui, né, o que a gente conversou no privado, porque depois ele fez um vídeo hoje, ou ainda ontem, bem tarde, não sei, mas eu assisti hoje de manhã esse vídeo, que ele fala daí de opiniões dele, daí não é jornalístico assim, né, é um vídeo opinativo, em que ele pincela algumas coisas que a gente conversou. Inclusive isso, ele fala, olha cara, se é para esticar a corda o problema, o Renato, quando renovou com o Grêmio agora, lá no Rio de Janeiro, com a nova gestão ali eleita, ele também esticou a corda, a negociação começou sábado e acabou domingo. E o salário do Renato foi lá para cima. Foi, cara, beleza, vamos esperar então o Adriel ganhar 2 Libertadores, um Mundial, uma Copa do Brasil, ter uma estátua na esplanada, daí de repente ele pede um salário parecido com o do Renato, né? Eu acho que é esse o ponto que eu discordo do JB, sabe? Cara, o Renato tá em condições de fazer esse tipo de pedido. O Adriel ainda pode chegar lá, mas ele não chegou, ele tá começando, ele tá trilhando um caminho. E sim, ele ganha algo em torno de 50 mil, pelo que falam, 40, não sei bem, que é pouco para o mundo do futebol, para o mundo da Série A, para um titular, um goleiro titular do Grêmio. O Grêmio é sabedor disso. E o Grêmio já está sentando para conversar, é prático quando acontece isso. O cara tem uma ascensão rápida, é um guri da base que vira profissional, ganha um papel importante no grupo profissional, ali no grupo principal. Se tem uma conversa de aumento de salário, de renovação, sempre se tem, com todos os atletas, com todos os empresários, só que quando se trata de um atleta do Pablo Bueno, a coisa vai para um estágio já sem fundamento, entende? Então, o aconselhamento não só do Renato, mas da direção do Grêmio, para que o Adriel fechasse com outro empresário, porque ele está com mas tem mais parece que tinha uns 13 engatilhados, e um deles era o Pablo Bueno, que é com quem ele efetivamente parece que está querendo fechar, ou fechou já, não sei. O aconselhamento é nesse sentido, porque, mas o que o Grêmio tem a ver, o cara fecha com quem ele quiser. Sim, fecha com quem ele quiser, tanto é que o Ferreira é do Bueno e está lá no Grêmio, e o Grêmio não está proibindo o cara, não existe proibição. Agora, o aconselhamento é outra coisa. Por que o Grêmio aconselha nesse sentido? Porque à medida que o cara pro Grêmio se tornou um empresário problema, os atletas dele se tornam automaticamente atletas problema pro Grêmio. Vide próprio Ferreira. Quanto embrólio rolou até a poeira... Eu acho que isso até atrasou, sabe, a vidinha do Ferreira no Grêmio. As lesões também, é óbvio, mas eu acho que isso atrasou um pouco. Então o Grêmio, poxa, né? Ninguém tá dizendo fecha com esse, fecha com aquele. O Grêmio, pelo que chegou até mim, tava dizendo, cara, não fecha com esse, o resto tu faz o que tu quiser, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí que a banda toca, e eu discordo do JB, que ele fala, mas todo mundo puxa pro seu lado. Sim, todo mundo, incluindo os outros empresários todos que existem. Só que o Bueno puxa de uma forma diferente, de uma forma ostensiva, de uma forma talvez inadequada. Uma forma que gera desgaste, gera problema. É sempre ali, né, naquela tensão com o clube, sabe? E aí foi até engraçado, porque o JB, nesse segundo vídeo que ele faz hoje,
dando a opinião dele, ele usa um exemplo, e é muito louco, porque eu juro que eu pensei no mesmo exemplo, justamente para provar uma tese contrária, para seguir discordando dele nesse sentido, né? Ele fala do Marcelo Hermes. Lembram do Marcelo Hermes? Que lá por, não sei se foi 2016, algo do tipo, surge no Grêmio um lateral esquerdo, alemãozinho, gaúcho aqui do interior do estado, que era um guri da base, reserva do então lateral esquerdo do Grêmio, Marcelo Oliveira. Isso foi antes do Cortez chegar, portanto. E o Marcelo Oliveira, eu acho que já começa a enfrentar ali algum tipo de lesão, teve algum problema ali com ele, que o Marcelo teve que entrar meio às pressas. Cara, o Marcelo Hermes ganhava, acho que algo em torno de 30 mil também, né? Era parecido com o Adriel, não chegava a 50, ou no máximo 50, né? 40, 30, não sei quanto que o Hermes ganhava na época. Mas isso são anos, né? Outros tempos também, talvez fosse uns 30, 20, 30, sei lá. E um belo dia, ele joga, eu juro pra você, se você sente, eu não fiz essa pesquisa, mas dá pra fazer. Ele deve ter jogado uns 3 jogos com a camisa do Grêmio como titular. Uns 3 jogos. E jogou bem um ou dois, teve um que ele fez gol, se eu não me engano, ou deu assistência, acho que ele fez gol. Jogou bem o outro foi mais ou menos também ok. Cara, e é isso. E é isso. E ele chegou botando o Grêmio na parede pedindo 100 mil reais por mês. Eu não sei se era 100 mil ou se era até mais, tá? Acho que era até mais. Eu não lembro agora os valores. Mas ele chegou pedindo um valor alto, 150, 200, eu não lembro. O JB falou em 100, mas assim, eu tenho a sensação que era até mais. Ou porque na época 100 mil talvez fosse mais, né, do que é hoje, talvez equivalesse a uns 200 mil de hoje, sei lá. E eu lembro que eu pensei assim, cara, na época, né? A gente não sabe ainda quem é esse guri. Ele pode ser do Real Madrid daqui a 3 anos, mas ele pode ser do Goiás. Eu lembro que eu falava isso, ele pode ser do Goiás. Ele tá ganhando 30, 40, não sei quanto. Relaxa, cara, vamos aumentar para 60, 70, sabe? Vamos entender. Aliás, nem sei se precisava aumentar tão desesperadamente ali, rapidamente, porque ele fez 3 jogos, sabe? E foi razoavelmente bem nesses jogos. Calma! Eu lembro que eu falei assim, que eu até fiz um vídeo na época, que deve estar no canal aqui ainda hoje, eu lembro que muito português, porque depois ele vai pro Benfica, né, já chego lá, mas muito português acessou meu vídeo e começou a me xingar, porque eu falei que o Marcelo Hermes era um Ronaldinho sem grife, né, eu acho que o vídeo atraiu os torcedores do Benfica, porque eles deviam ter achado que eu estava falando da qualidade, né, meu Deus, estamos trazendo um Ronaldinho. Mas a minha tese era outra, era que tipo assim, cara, era muito imediatismo para ganhar dinheiro, né? E podando possibilidades a médio e longo prazo de ganhar dinheiro. Eu sempre falo, o Ronaldinho Gaúcho poderia estar enchendo os bolsos de dinheiro até hoje, com propaganda, com coisa até ligada ao Grêmio, não sei o quê, mas era uma ânsia tão grande para ganhar um dinheirinho mais imediato ali, que acabou queimando a imagem, acabou se queimando e impossibilitando que ele ganhasse mais a médio e longo prazo. E eu falei disso, cara, calma, Marcelo, tu vai ter tua chance, cara. Tu tá no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Isso já é gigante, cara. Tu não precisa estar no Real Madrid para ter sucesso na carreira. Tu tá no Grêmio, velho. Quantos jogadores dariam um rim para estar no Grêmio? Sabe? Tu tá no Grêmio e tu caiu de paraquedas numa titularidade por um somatório de fatores. Provavelmente alguma incompetência da gestão da época lá para ter um lateral esquerdo reserva, ou talvez porque apostassem nele, sei lá, o Marcelo Oliveira se lesionou, teve uma conjunção de fatores ali que te colocaram na titularidade. Aproveita, cara, aproveita, sabe? Vai trilhando esse caminho. E aí surgiu essa proposta do Benfica, né? Que daí realmente ele ganhou uma boladinha para assinar e tal. Cara, não durou um ano, ou durou um ano no Benfica, foi pro Benfica B. Aí depois o Cruzeiro ainda tentou usar ele, o Cruzeiro acho que já em turbulência ali, nem fardou praticamente no Cruzeiro. Aí dali foi pro Goiás, Ponte Preta, e agora tá hoje aos 28 anos. 28 anos, cara. 28 anos é o auge do atleta.
segundo os fisiologistas, sabe? Porque a forma física tá na plenitude ainda e o cara tá com maturidade e tal, então 28 anos assim, ó, é o auge. Criciúma. Ele joga no Criciúma, né? E ele queria no Grêmio aqui ganhar 400 mil, 1 milhão, sei lá quanto que ele queria por mês. Queria ser o Suárez do Grêmio, né, com 20 e poucos anos, né? Então, foi o que eu disse na época, calma. E qual é a grande diferença? Eu acho que eu até falei isso naquele vídeo antigo lá. E qual é a grande diferença do Adriel e do Marcelo Hermes pro Ronaldinho? Cara, a diferença é que o Ronaldinho joga muita bola. Mas assim, ó, o Ronaldinho pode fazer a cagada que ele quiser. Ele pode fazer a cagada que ele quiser. Ele pode dar tapa na cara do Celso Roth lá quando ele surgiu no Grêmio. Ele pode cagar na mesa do presidente. Ele pode não ir aos treinos. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele ainda assim vai chegar no Barcelona. Ele ainda assim vai ganhar muito e muito dinheiro na carreira. Porque ele tem um talento que se sobrepõe a qualquer coisa. Ainda acho que algumas atitudes e decisões vão fazer com que ele ganhe menos dinheiro do que ele poderia. Ainda assim, vai ser muito dinheiro. Agora, tem todo um degradê, tem toda sabe, tem todo um universo de jogadores que não são Ronaldinhos, cara. Que são o Marcelo Hermes. Pega uns caras, velho, que tiveram sorte na carreira. O Pará, talvez, aquele lateral direito, né? Tem uns caras, tem uma coisa que acontece que é assim, ó. Tem uns caras que são medianos pra ruim, assim, pra meia boca e tal, que poderiam facilmente ficar uma vida inteira jogando a Série B, a Série C, ou vá lá, uma Série A no Goiás, né? No Cuiabá, no América Mineiro. Tem uns caras que têm bola pra isso. Esses caras, em algum momento na carreira, dão uma sorte. Esses caras pegam ali um atalho e acabam, como o Marcelo Hermes acabou, como o Adriel acabou. O Adriel não sei ainda, tá? Se vai ser o Marcelo Hermes. Ele pode ser muito bom goleiro. Estou falando do Hermes aqui, especificamente, na verdade. Esses caras pegam uma sorte que ele acaba sendo titular do Grêmio por um período. Quando tu acaba sendo titular do Grêmio por um período, cara, ou do Santos, ou do Inter, ou do Flamengo, cara, tu entra num circuito diferente. Tu entra num circuito diferente que se tu conseguir enganar minimamente, se tu mantiver uma regularidade mínima, tu sai do Grêmio, cara, e tu vai pro Santos. Tu sai do Santos, tu vai pro Corinthians. Aí se tu enganar um pouquinho ali, tu vai até para um Flamengo, né, nesse auge aí do Flamengo milionário, né? Ou daqui a pouco, aí tu vai pro Flamengo, deu errado, mal fardou. Aí tu cai pro Corinthians, sabe? Aí tu cai pro Vasco. Putz, tá, vamos pro Vasco então. E aí tu fica num circuito, o Marcelo Hermes poderia estar até hoje nesse circuito, cara. Ele poderia estar até hoje nesse circuito. Ele queimou a largada. Ele poderia ter construído uma historinha dele no Grêmio, que ele começou até bem. Cara, a partir do momento que tu construiu, esquece, cara. Quer ver? Eu vou dar um exemplo até polêmico aqui, porque eu gosto muito dele. O Ramiro. O Ramiro é um cara que não tem um talento exuberante, assim, que, meu Deus, é um Ronaldinho. O Ramiro veio do Juventude ali num pacotão, né? E, cara, ele teve a sorte de pegar um Grêmio encaixado, onde ele fazia parte desse encaixe, né, com méritos, é claro, e tal, e não sei o quê. Cara, o Ramiro foi pro Corinthians e ficou lá um tempo. Agora, daí começou a desgastar um pouco, no Corinthians os caras viram, mas o Ramiro não joga tanto assim, não sei o quê. Não fizeram mais questão de ficar com ele, tá no Cruzeiro. Cara, o Ramiro, se ele dá 2 curvas mal dadas na carreira, ele tava no Juventude, aí ele ia pro Tombense. Cara, o futebol é assim. Tem muito cara de Série B que poderia estar na Série A e vice-versa. Tem um degradê ali que é confuso, que é, sabe, o alemão do Inter. Era reserva do Avaí. Por um momento acharam que o Inter tinha um novo Haaland, né? Então às vezes as linhas são tênues, cara. Então se tu tá no Grêmio, tu tá recebendo chance de titular no Grêmio, meu, tenha paciência, te acalma. Respeita os ciclos, os processos. O aumento vai chegar, a valorização vai chegar, é do interesse do clube te valorizar. Mas espera, cara, não atropela. Não atropela, porque se tu atropelar, cara, daqui a pouco o clube também
fecha as portas, daqui a pouco o teu filme é queimado com os outros clubes, daqui a pouco tu tá no Goiás, daqui a pouco tu tá na Ponte Preta, daqui a pouco tu tá no Criciúma, cara. Beleza, nenhum demérito tá nesses times, mas se tu tiver potencial para estar em times maiores e tu incinerar esse teu potencial com esse tipo de mesquinharia imediatista, aí o problema é todo teu. É mais ou menos assim que eu vejo a situação. Espero que tudo se resolva, espero que o Adriel recue um pouco, espero que o Grêmio também consiga contornar ali a situação e recolocar o Guri no time, né? Até na titularidade, mas, enfim, inserir ele nos treinamentos normalmente, tudo mais, porque eu acho que putz, todo mundo sai perdendo com essa pequena celeuma que se criou. O feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.